Perfeito. Iniciamos a gravação aí da carta de setembro de 2021. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença de todo mundo. A gente tem muito tema para falar hoje. Vamos tentar ser objetivos, apesar de termos bastante tema. Está num período... Eu estou no mercado financeiro desde 2000, comecei a trabalhar no mercado financeiro exatamente em junho de 2000, e tenho falado que nunca tinha visto um mar tão turbulento para o mundo, o cenário econômico e de investimentos. Dessa vez está um bocado diferente, porque a gente está tendo problemas estourando em bastante local. E no Brasil, em especial, a gente voltou a ter uma crise de desconfiança fiscal. Fazia tempo que a gente não tinha, apesar da Dilma ter sido empichada por conta de irresponsabilidade fiscal, mas fazia tempo que a gente não chegava nesse ponto de que os nossos governantes estão discutindo a responsabilidade fiscal. Então, o Brasil ainda teve esse adicional, além da intriga entre os dois poderes, executivo e o judiciário. E também inflação em alta, que gera uma elevação na taxa de juros e contenção no crescimento econômico, a restrição na expansão econômica. Tudo isso está vindo de uma vez só, e essa é uma crise bastante diferente das outras, porque normalmente a gente tinha um problema claro. Então, lá no 11 de setembro foi algo rápido, né? Mas foi um ataque contra as Torres Gêmeas. Aí a gente teve a crise do subprime, que foi uma crise muito severa e muito ampla, mas um problema só, um problema central, que era o mercado financeiro norte-americano, que se espalhou, mas era somente aquele problema. A gente teve a crise econômica do Brasil com a Dilma, que foi possivelmente a pior crise que o Brasil teve nos últimos 100 anos, mas era um problema específico, um problema local brasileiro também, e agora a gente está vendo muito mais coisa, né? Na Europa está faltando gás, na China está faltando carvão, semicondutor faltando no mundo todo, na Argentina a inflação está altíssima, a China começou a ter alguns problemas, não começou a ter alguns problemas, mas algumas práticas de controle chinês começaram a afugentar os investidores. Então, os investidores eles fugiram um pouco dos mercados emergentes. E isso está fazendo, obviamente, com que não venha recursos para investimentos para o Brasil, até porque o Brasil está crescendo abaixo da média mundial. E eu brinco ali no texto que até o Bitcoin recuou dessa vez, no mês de setembro. Daqui a pouco a gente vai ver as rentabilidades. E aqui no Brasil, falando especificamente, a dívida bruta brasileira ela está razoavelmente controlada, mas essas mensagens que o governo tem jogado de querer estourar o teto, de querer maquiar um pouco o pagamento dos precatórios. O outro presidenciável, que seria o Lula, um possível candidato, falando também que não pretende respeitar o teto dos gastos. Então, tudo isso está trazendo muita desconfiança para o investidor brasileiro. E aqui eu escrevo sobre o Roberto Campos, né, que ele está correndo o risco também de ser lembrado de ter trazido maus resultados para o Brasil, porque aquela queda na taxa de juros de 2% talvez tenha sido nociva, porque agora o ciclo de alta na taxa básica de juros vai ser muito grande. A gente vai sair de uma taxa de 2% e talvez a gente venha com uma taxa de 8,5%, 9%. Então, tudo isso está sendo um problema para o nosso país. E uma pergunta que eu me fiz esses dias é: o Banco Central brasileiro está com quase 400 bilhões de dólares em reservas internacionais, se não me engano é 369. Por que o Banco Central brasileiro não vende um pouco disso para reduzir o dólar e tentar segurar a inflação? Isso poderia trazer um outro problema, porque daí eles vão trazer esse dinheiro aqui para dentro e vão fazer o que com esse dinheiro? Vão reduzir a dívida, reduzindo a dívida, eles vão comprar títulos. Comprando títulos, eles vão injetar recursos no mercado, e isso pode fazer com que a inflação volte a incentivar a sua manutenção de alta.
Então, o governo brasileiro, o Banco Central, que é o executor da política monetária, que vai ter que explicar muito bem esse estouro da meta de inflação, ele está num momento difícil e não parece ter muito a parceria do executivo, que não tem um discurso forte de responsabilidade fiscal. Entretanto, isso ainda não traz grandes riscos, como a gente pode ver no gráfico ali da carta. A dívida brasileira, ela parou de subir, ela está bem contida, mas a gente está com medo dela voltar a subir no ano que vem, porque o crescimento do ano que vem não vai ser tão alto, e a taxa de juros que o governo brasileiro vai ter que remunerar os seus credores será muito maior do que foi nos últimos meses. A taxa Selic do ano que vem deve rodar o ano inteiro acima de 8%. Os outros títulos já estão com taxas muito mais elevadas, né? A gente vê as NTNs aí pagando mais de 5%, as NTNs longas. Então, esse cenário vai mudar para o ano que vem, e isso pode deteriorar um pouco a percepção de risco de crédito em relação ao governo federal. Vamos para outra página, Murilo, por favor? Uhum. Na outra página, a gente mostra um mapa que representa justamente todos os problemas que nós estamos vivendo. Nesse mapa mundi tem um monte de número em branco. O que são esses números em brancos? São as taxas de inflação. A inflação na Argentina está 51%, a inflação no Uruguai está 7,6%, a inflação no Brasil está em 10%, a inflação nos Estados Unidos está em 5%, a inflação no Egito está em 5,7%, a inflação da Turquia está 19%, a inflação da Rússia 6,7%, a Alemanha 4,1%, Reino Unido não está ali, mas Reino Unido passou de 3% a inflação, a Índia está em 5,3%. Então, estamos vendo uma inflação um pouco mais alta no mundo todo. Um número curioso em relação à inflação é a alta nos preços dos veículos usados dos Estados Unidos. Vocês acreditam que está subindo 32%? O preço médio dos veículos usados nos Estados Unidos, veículo novo lá, está subindo um pouco mais de 7%, mas os usados estão subindo 32%. Isso é impressionante. Os Estados Unidos eles estão vivendo um problema de mão de obra também. Parece que as pessoas ganharam tantos benefícios que não estão querendo voltar a trabalhar. Então, a taxa de desemprego não está tão baixa, mas mesmo assim as empresas estão tendo que aumentar os salários. Ali tem a manchete de uma matéria, agora eu não me lembro o jornal que saiu isso, mas a Amazon está disposta a contratar 120 mil funcionários pagando $18 a hora. Acho que $18 a hora vai dar quase $3.000 por mês, mais ou menos isso, é um pouco menos do que isso, mas é um salário muito alto, né? McDonald's pagando $18 a hora, já está começando a pipocar isso lá nos Estados Unidos. A gente vê também nos Estados Unidos o Biden meio enfraquecido, aquela imagem que eu coloquei ali, do Biden debruçado em cima da sua prancheta, foi uma imagem muito ruim que demonstrou um pouco de fraqueza desse governo. Afinal de contas, entregaram centenas de equipamentos bélicos para o governo do Talibã. Mais uma vez, os Estados Unidos armando o Talibã. Outra vez foi contra a Rússia, acho que na década de 70, 80, nem me lembro quando foi. Agora, vamos um pouco para a Europa. A Europa está, Murilo, ali no meio do gráfico. A Europa está vivendo um problema sério lá no Reino Unido. O pessoal está brincando que o Reino Unido não é mais Europa, né? Mas assim, no Reino Unido está faltando combustível, porque na verdade está faltando caminhoneiro. Acho que tinham muitos caminhoneiros imigrantes, né, que tiveram que voltar para os seus países com o Brexit. E está faltando caminhoneiro, então não tem caminhoneiro para levar combustível dos postos de gasolina, não tem caminhoneiro para levar comida para o supermercado, e também não tem funcionários em, por exemplo, granjas. Então, está faltando funcionário para produzir frango lá no Reino Unido. Isso é curioso, o exército britânico começou a dirigir caminhão para ajudar nisso. E lá no Reino Unido também o gás está muito caro. Na Europa toda o gás está muito caro. Curioso que faltou vento na Europa esse ano. Faltando vento, as usinas eólicas produziram menos energia elétrica. E eles estão produzindo muito pouca energia elétrica a partir das usinas nucleares, porque a Alemanha zerou, a França ainda continua com bastante. E eles estavam produzindo um gasoduto da Rússia, e a Rússia acho que também
está querendo comprar uma brigazinha e não está querendo entregar muito gás para a Europa. Então, a Europa está enfrentando um problema de inflação e de falta de gás. Esse inverno pode ser bastante crítico para os políticos europeus, porque as pessoas mais simples da Europa talvez vão ter que decidir entre comer e de ligar o aquecimento de suas residências. E isso daí é bastante sério, né? Vamos observar, porque isso pode ocasionar maiores problemas. Aquele gráfico que tem ali no meio em cima, Murilo, é o gráfico do gás. O gás não está no nível mais alto de sua história. Ele está realmente num nível muito alto, mas até deixa eu olhar aqui um gráfico que eu peguei, que mostra um período um pouco mais longo do gás. E ele já esteve nesses níveis em 2014, 2010, em 2008 o gás chegou a 14 nessa unidade aí, hoje está em 6, ali só mostra a variação, né? Mas hoje o gás está em 6, confesso que não sei a unidade aqui, 1 milhão de BTUs, acho, mas tudo bem. Um outro problema que a gente começou a enfrentar, não que a gente tenha começado, né, mas a China está brigando com a Austrália. A Austrália vai agora comprar submarinos nucleares dos Estados Unidos, porque eles estão querendo proteger um pouco o mar, né, o comércio ali no Índico e no Pacífico Sul. E também o fato do minério de ferro estava muito caro. A Austrália é outro exportador de minério de ferro para a China, assim como o Brasil. Lá no mês de maio, junho desse ano, a China disse que ia começar a controlar os preços e, de fato, eles desligaram um monte de siderúrgicas. Siderúrgicas essas estatais, a maioria das siderúrgicas da China, que estão entre as maiores do mundo, são estatais, elas desligaram, pararam de comprar minério de ferro, isso fez com que o minério de ferro caísse, prejudicando um pouco a Vale aqui no Brasil, né, que é a maior mineradora do nosso país, e também prejudicando um pouco as mineradoras lá da Austrália. Então, outra coisa que aconteceu na China também faltou chuva, e a maior usina hidrelétrica do mundo hoje é Três Gargantas, se não me engano, que é na China. Então, lá eles também estão produzindo um pouco menos de energia elétrica a partir das usinas hidrelétricas, assim como está acontecendo no Brasil a crise hídrica que a gente está tendo. Então, falando um pouco do mundo, agora voltando para o Brasil a gente teve essa briga, então, do STF com o presidente Bolsonaro, que acabou se acalmando depois com a ajuda do Michel Temer, e a gente tem essa crise hídrica, que pode trazer maiores problemas para o nosso país se nós tivermos racionamento de energia. Então, a gente precisa torcer muito para chover nesse verão e mitigar esse problema da crise hídrica que nós estamos vivendo. O mundo como um todo está faltando energia e o que parece ser é que as pessoas consumiram menos serviço, compraram mais produto e para produzir as indústrias consomem muita energia, faltou energia no mundo todo agora. E também tem essa onda ESG, né, que está querendo transformar a produção de energia em energias limpas, só que o mundo ainda não está preparado para isso e agora estamos pagando esse preço. Acho que sobre esses problemas aqui nesse mapa a gente conseguiu representar bem, realmente são bastante problemas e alguns desses problemas são reflexo da pandemia do ano passado, talvez principalmente esse problema energético, até o Celso, se não me engano, comentou ali sobre isso. Agora vamos para a próxima página. Eu falo um pouco sobre a China. A China vai crescer um pouco menos. A China está tendo problema lá com a Evergrande, que é a segunda maior construtora de residências, incorporadora de residências do país. Eu acho que eles vão meio que deixar correr esse problema, mas o governo em algum momento vai ter que ajudar. O maior credor da Evergrande são os bancos chineses, dentre esses bancos, muitos bancos estatais. 70% da dívida da Evergrande é em renminbi, moeda chinesa, e os maiores credores são bancos. Eu fui ver isso no balanço. Então esse é um problema chinês que vai ficar muito lá dentro. O mercado financeiro chinês não é como o mercado financeiro americano. Essa crise não vai se espalhar tanto para o mundo como se espalhou lá a quebra do Lehman Brothers, a crise do subprime
dos Estados Unidos. Agora, o que a China pode trazer de vantagem para o mundo é que, com essa desaceleração na China, com esses problemas que eles estão vivendo, os preços de alguns produtos podem recuar e isso pode incentivar a inflação do mundo a se segurar um pouco. Claro que a China não pode se desacelerar tanto que prejudique o crescimento econômico dos outros países. Então, eles vão ficar quebrados, então não vão mais poder comprar produtos brasileiros. Poxa, isso é muito difícil que aconteça, obviamente. Mas a crise lá não pode chegar a esse ponto, mas uma pequena crise lá até é bem-vinda. Então, se vocês verem, poxa, a China aqui ia crescer 6,5%, 7%, agora vai crescer só 5,5%. Eu acho que essa desaceleração pode ser mais benéfica do que maléfica para a economia mundial nos dias de hoje. Até porque falta muito produto, então eles crescendo menos, eles compram menos produto e deixam os outros países do mundo consumirem, como, por exemplo, os semicondutores que tanto está faltando. Aí outra questão que eu coloquei aqui é se a inflação será mesmo transitória. Essa pergunta não de $1 milhão, essa pergunta de $1 bilhão. O Banco Central americano ele continua apostando que essa inflação é uma inflação transitória, uma inflação de produtos e não de serviços, e inflação de produtos tem uma tendência de ser sazonal e tudo voltaria. O que nos assusta um pouco é só essa falta de mão de obra, em lugares como o Reino Unido e nos Estados Unidos, onde os salários estão tendo que se apreciar. Então, estamos acompanhando isso. Um indicador muito importante é o PCE, que é um outro índice de inflação, excluindo energia e alimentos. Esse é o principal número que o Banco Central americano olha e é o número que o Banco Central está confiando para acreditar que a inflação é transitória. Eu confesso que não estou tão otimista assim, mas também estou longe de estar pessimista achando que a inflação mundial vai vir para 10%. Isso acho que ainda é cedo para falar, mas ficar aí nos 5% por mais uns meses é bem provável que aconteça. Ali ao lado, só Murilo, vamos só mostrar, a gente tem a inflação da OCDE, que veio para 4,3%. Então, realmente é uma inflação bastante elevada, mas espera-se que vai ser uma inflação transitória. Não estou tão otimista assim, mas também eu não estou tão pessimista assim. Agora vamos ver os indicadores. Foi um mar vermelho no mês de setembro, praticamente tudo caiu. A brincadeira é que até o Bitcoin estava caindo no mês de setembro. As bolsas do mundo todo caíram. O que subiu foi um pouco o dólar em relação ao real. O real se desvalorizou, voltou a se desvalorizar um pouco. A variação cambial estava 0-0 no ano e passou a ser positiva em próximo de 6%. O que está surpreendendo é a inflação, o IPCA desse mês de setembro, que ainda não saiu, né? Ele deve sair na semana que vem. A expectativa é que ele seja acima de 1, o último relatório Focus, 1,14%, muito acima das expectativas anteriores, que era o próximo de 0,8%. Essa alta dos combustíveis agora é que está atrapalhando. Antes tinha sido o preço da energia elétrica, agora a gasolina e o óleo diesel. Interessante, né, que a queda do ouro também, né? O Bitcoin caiu, mas o ouro continua recuando, né? O ouro subiu bem pouquinho agora, esses últimos dias. Só que o Bitcoin subiu bastante, né? O que está nos deixando intrigado é o fato do ouro não estar subindo. O ouro, a gente acreditava que ele subiria nesse cenário. Era o nosso hedge, né, para os nossos clientes que têm recursos no exterior. A gente tem ouro para todo mundo. Compramos um pouco mais de ouro agora, recentemente, acho que no mês de julho ali, a gente fez essas recomendações de reduzir bolsa lá fora e comprar um pouco mais de ouro, mas ele ainda não está trazendo resultado. Está curioso isso, confesso que não estamos entendendo bem essa dinâmica do ouro está se segurando. Porque, Murilo, depois que a inflação permanecer alta, as taxas de juros voltarem a subir, aí que o ouro não sobe também. Então, o ouro tem que subir agora, antes das taxas de juros se elevarem. Né? Essa crise que começou a ter, mas a taxa de juros ainda não subiu. Então, era o momento do ouro se elevar. Senão não sobe mais, né? Com a subida da taxa. Vai ficar estagnado aí.
Eu não acho que isso vai acontecer, mas imagine o título do governo americano de 10 anos pagando 3,5%. Aí o pessoal não compra mais ouro, aí vai para o título do governo. Essa taxa subiu de 10 anos, acho que veio para 1,7%, mas ainda está bem distante da média histórica. Agora, vamos passar direto lá para a tabela periódica, porque eu atualizei a tabela periódica. A tabela periódica agora está atualizada até o mês de setembro, a gente está atualizando uma vez cada 3 meses. O que está curioso observar é o resultado do portfólio recuou, ele está negativo nesse ano em 1,75%, mas o nosso ranking desde o início ele melhorou. E por que isso aconteceu? Porque a Bolsa de Valores caiu muito forte agora nesse último trimestre, no terceiro trimestre do ano, e o portfólio caiu muito menos. Então, o nosso ranking está muito bem. Você pode ver que a gente está acima da média no ano de 2021 e desde o início, que é setembro de 2011, a gente está lá em 4º lugar dentre todos esses indicadores. Quem está ganhando esse ano é o IPCA, acreditem se quiser, 7% de alta. Achei só interessante que, para vocês verem como a consistência é algo muito importante. Veja, o nosso portfólio ali está em 4º lugar dentre todos esses indicadores e ele nunca ficou em primeiro, em nenhum momento ficou em primeiro. Então, mas também nunca ficou em último, né? Nossa pior posição foi lá em 2012, 2013, que ficou em 5º lugar de baixo para cima. Então, a consistência é o mais importante para o mundo dos investimentos. Sempre digo, melhor do que ganhar muito é ganhar sempre. Então, acho que vamos agora para o portfólio. O portfólio recuou nesse último mês. Tem um fato curioso, foi pela primeira vez na história, desde 2011, que a gente tem a carteira recomendada, que as 4 classes recuaram 2 meses consecutivos. As 4 classes, renda fixa, imóveis, ações, investimentos alternativos, as 4 classes recuaram nesses últimos 2 meses. O impacto foi bastante forte. Olhando a tabela ali embaixo, a rentabilidade em um ano está em 4,3%, em 2 anos 11%, em 3 e 5 anos e desde o início, a taxa anualizada está ali próxima de 11% ao ano. Então, a gente vê que está tendo uma certa consistência, apesar do desempenho não muito bom nesse ano. No ano passado, eu até considero que foi bastante bom. No ano passado, a gente teve um desempenho ali de 6%. A gente não está mudando a alocação, a gente acha que fez uma decisão acertada de aumentar mais o peso em renda fixa. A gente está vendo aí títulos privados pagando 5%, 6% mais em inflação, com prazos títulos mais longos, os pré-fixados pagando 10%, 11%, 12% fixo, e o CDI subindo, né? O CDI voltando a ser um investimento viável. A classe de imóveis, a gente vê bastante oportunidade, mas ainda não dá coragem de aumentar muito a aposta, porque a gente quer ver a inflação parar de subir. A inflação precisa parar de subir para dar a expectativa que a taxa de juros também vai parar de subir. Do portfólio, acho que é isso. Vamos ver as classes agora, Murilo. Tem bastante coisa sobre classe. Falando da renda fixa voltando ao reinado. Tem muita gente falando da renda fixa porque realmente as taxas voltaram a ser interessantes. E o que nos preocupa um pouco é que a inflação de serviço começou a subir. Mostra ali no gráfico aquela linha pontilhada, por favor, Murilo. Essa linha pontilhada é a inflação de serviço. Então, estamos acompanhando, a inflação de serviço ela não pode subir muito. O IGPM começou a recuar, então os preços de atacado, indústria, talvez esses preços comecem a ter assentar, eu diria assim, começar a recuar, e eles precisam realmente recuar porque a inflação de serviço vai começar a subir. Está tendo muita contratação. Os dados do CAGED de agosto surpreenderam, muita contratação nesse ano. Alguns estados já começam a ter dificuldade para fazer contratações, né? Santa Catarina
é o principal deles. Mas as taxas de renda fixa estão muito boas, está muito bom para comprar renda fixa hoje. As NTNs longas, já falei, estão rendendo aí 5%, os títulos pré-fixados tá bastante bom, só a inflação não pode continuar subindo. E algo que eu coloquei ali, desculpa, Murilo, pode falar. Não, mas continua volátil, não é? Apesar das taxas estarem boas, já estão boas há alguns meses, é bastante volátil. Eu até tenho recomendado, existem os títulos privados, né? Se o investidor tiver muito incomodado com a volatilidade, faz sentido também, porque estão com taxas melhores ainda, lógico, e pagam um prêmio sobre as taxas de juros do governo, mas não traz, mas é uma reta, não é uma reta, né? Mas é uma linha, é linear, né? Ele calcula o IPCA e soma a taxa prefixada. Os CDBs não têm liquidez, mas eles trazem essa vantagem de não trazer volatilidade. Bem lembrado, Murilo. Agora, o comentário que eu coloquei ali é uma frase do Heráclito. Nada é permanente, exceto a mudança. Foi interessante observar no final do ano passado, começo desse ano, todo mundo com desgosto da renda fixa, né? E fazia todo sentido. O CDI pagando 2%, quem gostava de ganhar 2% ao ano? Mas nada é eterno. Nada é permanente, exceto a mudança. Então, aquela renda fixa que foi tão maltratada, eu diria, no começo do ano, no final do ano passado, volta a ter um certo reinado. Mas daí também é uma lembrança para nós, né? Os fundos imobiliários que estão num momento tão ruim, mercado de ações que não está num momento bom também, eles em algum momento voltarão a ter o seu reinado. Não podemos esquecer disso. Só mostrando a rentabilidade do Imageral XC está muito baixa, a gente está ganhando nesse último ano. O Imageral, eles têm muito título pré e título indexado à inflação. Esses títulos estão sofrendo muito esse ano por conta da disparada na taxa de juros e a gente está conseguindo ter um desempenho um pouco melhor. Mas o reinado está voltando da renda fixa e acredito que muito em breve esses títulos voltarão a ter bons rendimentos. Então, por exemplo, um título indexado à inflação, se ele ficar no preço da curva, a gente está falando aí da inflação dos próximos 12 meses, sei, talvez ser 6%, 6% mais 5%, a gente está falando em 11% com a inflação protegida. É uma rentabilidade muito boa. Em que lugar do mundo que você volta a comprar título público, título soberano, com taxas de 4%, 5% mais a inflação? Não existe em outro lugar. Então, a renda fixa brasileira está voltando a ter um reinado, sim. É bem provável que os próximos meses a gente tenha bons rendimentos na renda fixa. Vai lá embaixo só para ver o histórico. O Imageral XC é aquela cesta de títulos públicos, então ele tem volatilidade, ele está caindo ainda 0,77% no ano, está negativo. A nossa carteira de renda fixa está um pouco melhor, 0,19%, mas também está negativa. Interessante observar que a gente vem ganhando do Imageral desde 2018. O nosso quarto ano consecutivo ganhando do Imageral. A gente está aumentando um pouco o risco, né? Recomendamos a maioria dos nossos clientes aí saírem daqueles fundos de inflação curta e com uma parte do dinheiro comprar os títulos longos. Quando o mercado voltar a retomar, é para a gente voltar a retomar bem. Então, nessa queda a gente está caindo menos do que o Imageral. Quando o Imageral voltar a subir, nosso desejo, nossa pretensão é conseguir subir junto. E talvez a gente venha com alguma novidade aqui de colocar mais fundo de crédito privado. A gente tem o Angá, que é um fundo de crédito privado que tem um bom nível de rendimento. O FDIC Cifra Plus é um FDIC que a gente gosta muito, mas muito difícil de aplicar, porque tem que aplicar através de uma conta no Banco Paulista, que é o administrador. Então, a gente está tentando achar uma outra alternativa. Começaram a ter alguns fundos interessantes, negociados na Bolsa de Valores, como se fossem fundos imobiliários, né? Mas são fundos de infraestrutura. Basicamente, investe em debêntures de projetos de infraestrutura, são isentos de imposto de renda. É bem provável que a gente comece a recomendar os nossos clientes investidores a comprar esses fundos, que são fundos aí que têm títulos na carteira que rendem 6% mais IPCA, isento de imposto de renda.
é possível que a gente venha com novidade aí nas próximas semanas para comprar esses títulos. Em percentual do CDI, o rendimento desse portfólio desde 2011 é 119% do CDI. Vamos agora para a carteira de imóveis, fundos imobiliários sofrendo muito, mas está começando a dar vontade de comprar fundo imobiliário. Estamos tentando, devagar, voltando para investimentos em edifícios comerciais. Só lembrando, lá no ano passado a gente tirou edifícios comerciais e tiramos fundos imobiliários de shopping. O Murilo mostra ali no gráfico que foi uma estratégia assertiva. O IFIX, que é a média, que é a linha azul, caiu menos do que os fundos de shopping e de edifícios que a gente tinha. Então, o BRCR caiu bastante, o HGRE também caiu mais que a média, o HGBS, que é de shopping, também caiu mais do que a média. O BRCR que a gente está namorando agora para talvez voltar ao mercado de edifícios comerciais comprando o BRCR. O rendimento mensal dele hoje está em 0,62, é isso, né, Murilo? O BRCR. Uhum. 0,62, só que ele está com uma vacância próxima de 10%, se eu não me engano, 11%. Então, se essa vacância voltar a reduzir aí nos próximos 2 anos, o rendimento dele vai conseguir crescer. O mercado imobiliário tem uma tendência de voltar a melhorar para edifícios comerciais. Porque a gente tem essa crença. Tiveram poucos lançamentos de edifícios comerciais nesses últimos 18 meses, aí nesse período de pandemia, e as empresas estão, de fato, voltando. Tem muita empresa voltando para os seus escritórios e a gente acredita que daqui a um ano vai voltar a faltar escritórios, edifícios comerciais. O BRCR ele tem um bom portfólio, a gente acha que tem que ser edifícios de altíssimo padrão, porque muitas empresas não aceitam mais ter seus escritórios em edifícios sem infraestrutura lógica, né, sem bom acesso à rede e também sem o tal do LEED, que são as certificações de sustentabilidade. E o BRCR ele tem bastante edifício AAA e AA, bem diversificado geograficamente. Então é bem provável que a gente volte a recomendar esse fundo. O BPFF, que é o Brasil Plural, ele nos deu muito trabalho no ano passado, a gente ficou um pouco decepcionado com a gestão deles, porque eles fizeram uma emissão muito grande num momento que não era o momento adequado. Só que ele também está barato demais. A gente foi olhar outros fundos de fundos, vimos outros de fundos também baratos, e a gente agendou uma reunião com eles. Até preciso confirmar lá com o Felipe se ele já agendou a reunião, porque estava definida a data, porque a governança deles parece estar pecando um pouco. Eles deveriam estar divulgando um pouco melhor as informações do fundo. Então, a gente deve tomar a decisão de continuar no fundo da Brasil Plural, que agora não é mais Brasil Plural, estão chamando só de Plural, né? Ou a gente vai migrar para uma outra gestora, talvez a RB Capital. Mas, em breve, também a gente vai trazer notícias disso. O que lembrando que conforta esses é que fundos de fundos estão dando 0,8, né, Murilo? 0,8, o que conforta é justamente isso. Estão pagando 0,8 e o que a gente avaliou de fundos, todos eles caíram bem, né? Lógico, caíram alguns menos, outros mais, mas todos eles estão pagando 0,8, o que significa que reprecificaram a cota lá para baixo. Então, o BPFF caiu, mas a maioria deles também deram uma despencada boa aí nesse último ano. O rendimento desde o início está em quase 12%. Sim. Piorou um pouquinho, mas tá ótimo. A gente, graças a Deus, tinha bastante gordura aqui, 200% desde o início. Nos últimos 2 anos, a gente está perdendo um pouco pro IFIX, mas é pouquinho, 1% no passado, 1% esse ano, e a gente logo vai recuperar isso. Carteira de ações, parece 2015. 2015 foi um ano bastante difícil para o mercado de ações. 2014 também não tinha sido tão bom, mas 2016 disparou. Eu acho que não estaria tão otimista com o resultado que se observou a partir de 2016, mas a gente está começando a encontrar
preços bastante interessantes. Vejam ali na tabela do lado direito as empresas não cíclicas que a gente começou a observar e que muitos dos nossos clientes têm. Reparem no índice preço-lucro. O Sanepar hoje está com índice preço-lucro de 6, Porto Seguro, que é uma empresa excepcional, índice preço-lucro de 9, a Engie, que é uma empresa excelente também, a maior geradora de energia privada do Brasil e que está migrando a sua matriz energética para energia limpa, está vendendo as termoelétricas e está construindo enormes parques de energia fotovoltaica. Tá 13, eu acho um valor bastante barato para ela. E a Cyrela está 3. A Cyrela está 3, mas é porque ela se desfez de algumas empresas e isso trouxe um lucro extraordinário no final do ano passado. Mas mesmo assim é um valor bastante baixo. As outras empresas que a gente mostra ali são empresas que a gente aposta ainda nessa retomada da economia. O mundo voltou a ser normal. Inclusive, escutei uma notícia, eu não vi, mas escutei a notícia que em Curitiba a gente não teve morte nenhuma de Covid, se não me engano, ontem. Então, de fato, as coisas estão voltando ao normal. Aqui no prédio, não sei se reparou, Murilo, mas eles voltaram a entregar o cartãozinho magnético. Os restaurantes aqui do centro voltaram a ficar cheios no horário de pico. Então, as coisas estão voltando ao normal e essa nossa aposta aí na BR Malls, Edux, Lojas Renner, Pão de Açúcar, pode dar certo. Apesar de que o Pão de Açúcar tem uma outra aposta ali, né? Que é a crença de que ele vai ser valorizado de uma maneira similar aos outros supermercados, aos outros grandes varejistas. A Educ não, a Educ é uma certa aposta na volta, mas eles também estão fazendo um trabalho excepcional em EAD. E aí a gente começa a ver muitos cases interessantes, né? Embraer também parece ser um case interessante, parece estar barata. Esses dias atrás estava pensando na Intelbras também, empresa interessante. Nossa, Via Varejo voltou para um preço super baixo. Eu não teria coragem de comprar Via Varejo hoje, porque eu acho que o mercado se deu conta que a Via Varejo não tem uma gestão que vai trazer resultados no longo prazo. Preferiria muito mais ter Lojas Renner e Pão de Açúcar do que ter a Via Varejo, mas voltou num preço muito baixo. Muitas empresas, Murilo, voltaram para os preços da pandemia, né? E até em empresas, como é que as vedetes da bolsa do momento, a principal delas acho que é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza está caindo 40% esse ano. Tinha subido muito ano passado. Talvez tivesse sido realmente um exagero, mas está caindo já 40%. E a gestão não piorou em nada. Talvez só tenha melhorado lá. Mas é só para o pessoal perceber que as empresas se ajustaram e se ajustaram bastante. A gente refez o valuation do Bovespa. Eu publiquei lá no LinkedIn, foi, né, que a gente publicou, Murilo? Foi no LinkedIn. E Bovespa lá em 118 mil pontos. Então, esse ajuste da taxa de juros fez realmente o valor justo do Bovespa recuar. Mas o Bovespa já está um bocado abaixo disso, está próximo de 10% abaixo desses 118 mil pontos. O que não pode é o lucro das empresas despencarem o ano que vem, que acho pouco provável que aconteça, porque o crescimento desse ano está dado, vai ser 5%. O crescimento do ano que vem já se projeta um crescimento pequeno. Então, o mercado de ações, a gente começa a ver muita oportunidade. E o mercado de ações, acho que o mercado imobiliário também na renda fixa. E essa foi a razão pela qual a gente reduziu a posição nos investimentos alternativos. Mas é interessante, nesse momento que a gente começa a ver oportunidade em muito lugar, é um sinal de que realmente as coisas podem estar baratas e o fundo do poço pode estar terminando. Vamos só torcer para a nossa política atrapalhar pouco. Daqui a pouco eu vou falar da política. Do resultado aqui, o resultado em 5 anos é excepcional, mas pega aquela retomada ainda, né, depois da crise de 2014 e 2015, desde o início 10% ao ano, o que é um rendimento excepcional ainda. Aqui a gente compara com o Ibra, não com o Bovespa, e o Bovespa é muito pior do que isso. Vamos para os alternativos, daí eu vou fazer um comentário sobre a política. Nos multimercados está um pouco mais difícil. A gente tem 2 fundos que estão dando trabalho, a Zequest e o Canvas. Nosso resultado em relação ao IHFA está um pouco pior. Nos últimos 12 meses, o IHFA está em 7% e a gente está em 2,5%.
A gente pega desde o início, a diferença é muito pequena. Desde o início, o rendimento desse portfólio acho que está em 125% do CDI, depois a gente mostra ali o percentual do CDI que está. E a gente está querendo fazer uma mudança, a gente provavelmente vai tirar o fundo da Canvas, talvez também o fundo da ZQuest, e é possível que a gente coloque o fundo do Legacy, estamos avaliando o Gauss, tem também o Zaratustra, que o Murilo inclusive estava comentando comigo. O Legacy é uma equipe que saiu do Santander, Gauss é uma equipe que saiu do Credit Suisse e Hedging Grifo. São duas equipes muito boas, que fizeram trabalhos sensacionais. O Legacy, o ano passado, deu 15%, o ano retrasado também tinha dado mais de 2 dígitos de rentabilidade. Esse ano não está muito bem, mas quando eles acertam a mão, o rendimento é bastante farto. Então, talvez a gente volte para eles e apostando que eles vão voltar a ter um histórico bastante bom. E na recuperação deles a gente conseguiria surfar essa onda, são fundos abertos. O Gauss teve um rendimento extraordinário lá entre 2018 até março desse ano, sofre um pouquinho nos últimos 6 meses, assim como diversos outros fundos, e a equipe é muito boa também. A equipe da Legacy é um pouco maior, mas a equipe dessa gestora Gauss também é muito boa. Esqueci o nome do CIO deles, é Fukata, que saiu do Credit Suisse, foi tesoureiro também no Bradesco, se eu não me engano, foi sócio do Itaú BBA, é uma pessoa bastante competente, então é possível que a gente migre desses 2 fundos, a ZQuest e Canvas, para o Gauss Legacy e talvez o Zaratustra, que é um fundo bem descorrelacionado com os outros. Vai na página de baixo, por favor, Murilo. Aí a gente tem histórico desde 2012, é 121% do CDI. 125% é a rentabilidade conquistada desde 2012, 121% do CDI, o que é um rendimento muito bom, sensacional. Só que esses últimos 12 meses aí a gente ficou um pouco atrás do IHFA, não estamos confortáveis com isso, muito por culpa da ZQuest e da Canvas, os outros fundos estão indo muito bem. Então talvez a gente troque essas 2 peças. E vamos trocar para outros 2 gestores muito bons que a gente acredita que tem um potencial de rentabilidade. Agora, deixa eu só terminar falando um pouco da política. Dia 21 de novembro vai ter a prévia do PSDB. O Eduardo Leite parece que está entrando na briga, tem o apoio do Tasso. O Tasso é alguém que parece que já conhece ele há bastante tempo e agora declarou o apoio ao Eduardo Leite. O Eduardo Leite, inclusive, está nas mídias sociais aí divulgando videozinho, falando que não é nem Lula, nem Bolsonaro e nem terceira via, o que importa é o Brasil. Mas um discurso interessante, e isso pode atrair a atenção desse eleitorado que não quer nem o Bolsonaro e nem o Lula. Quem sabe ele consiga ter uma pesquisa aí com uns 10% e animar um pouco o mercado que está em busca de uma terceira via. Só que, claro, tem o governador do estado de São Paulo, João Dória, que está na briga para também concorrer à presidência. Agora, o que está interessante observar é a união do PSL com o DEM, que está querendo criar um partido chamado União Brasil. E, inclusive, estão brincando aí que a sigla seria PUB. PSL junto com o DEM teria disparado a maior bancada da Câmara e, por consequência, eles teriam muita verba para a próxima campanha, muita verba do fundo eleitoral para a próxima campanha. Existem os possíveis candidatos deles, que seria o Datena, o primeiro que declarou ser um possível candidato, mas, se eu não me engano, poderia ter o Mandetta também. Então, pode sair um nome aí desse partido. O Sérgio Moro veio para Curitiba, conversou com o Álvaro Dias. O Álvaro Dias está querendo colocar o Sérgio Moro como candidato do Podemos, mas ali parece que nada foi divulgado e não vai ter novidade, acho, antes do final do mês. Mas a corrida eleitoral deve começar aí a partir de novembro, para os candidatos estarem mais ou menos certo em março. Agora, muito curioso, o presidente Jair Bolsonaro ainda não tem partido e os boatos que vêm de Brasília é que não tem nenhuma negociação mais em andamento. Tinha uma negociação com o Partido da Mulher, um partido pequeno,
Curioso, inclusive, né, o Bolsonaro negociando com o partido que seria o Partido da Mulher. Essa negociação parece que foi por água abaixo, então o Jair Bolsonaro hoje nem partido tem. Mas estamos esperando esse cenário ficar um pouco mais claro, ainda é cedo para falar de corrida eleitoral, a gente tem muitos outros problemas antes disso. O que dá para falar das reformas, né, Murilo? Reforma administrativa ficou meio de lado esses dias. Aquela segunda fase da reforma da Previdência, da reforma tributária, desculpa, que alteraria o imposto de renda, ficou meio de lado. O que voltou a se falar é da PEC 110, que é aquela reforma mais tributária um pouco mais ampla, ao mesmo tempo que o Lira agora entrou querendo falar de preço de combustível, querendo falar de vale gás, querendo colocar um pouco dessa conta no bolso da Petrobras. Então está uma confusão danada lá, o Senado não está se entendendo muito bem com a Câmara. Confesso que a impressão que dá é que nada vai ser feito nesse ano e o ano que vem vai ficar ainda mais difícil de algo ser feito, né? Eles, inclusive, estão começando a pensar só em suas eleições, né? Não sei se o Lira não está focado demais em querer ganhar popularidade para garantir um novo mandato no ano que vem. Tem uma notícia boa, eles não estão se entendendo e não vão trazer notícia ruim para nós, pelo menos esperamos, né? A notícia ruim é que as coisas boas também não andam. Minto, algumas coisas boas estão andando, sim, né? O marco ferroviário está saindo, tem muita empresa aí querendo fazer novas ferrovias, então tem algumas coisas acontecendo, sim, não, que são boas. Não são ótimas, mas são boas. Sim, e a reforma tributária, pelo visto, não vai sair mesmo e não traria muitas novidades boas também, né? Pois é, desde o início do ano a gente fala isso, né? Eles não fazerem nada às vezes é melhor, porque vieram notícias ruins, né? Por exemplo, o imposto sobre dividendos é para aumentar, seria para aumentar a arrecadação para poder fazer o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil acho que seria bem-vindo mesmo, mas vai tirar de onde esse dinheiro? Vai tirar de mais impostos? E será que o Auxílio Brasil, na verdade, não é só para o governo atual ganhar popularidade? Então, são algumas perguntas que a gente se faz. Tem que ajudar as pessoas necessitadas? Tem, claro, mas também precisa decidir de onde tirar o dinheiro, né? Por que não tirar um pouco do fundão? Por que não tirar um pouco de uma boa reforma administrativa? Seria mais fácil tirar dos impostos. Só lembrando que a arrecadação voltou para os níveis recordes. A arrecadação federal tinha chegado em 22%, né? Agora não lembro que ano, acho que 2014. Aí com aqueles incentivos fiscais que a Dilma e o Manteiga fizeram, a arrecadação em relação ao PIB caiu e voltou a subir nesse ano apenas. Então tem esse ponto que o governo comenta, que a arrecadação tinha caído em relação ao PIB, tinha caído nos anos anteriores. Eu pedi para o pessoal fazer pergunta, mas pelo visto não sei se viram o chat, mas fiquem à vontade, essa é a hora. Mas a gente está otimista, né? Porque o Brasil vai voltar a ser um país de rentista. Tem um lado bom, que nós somos investidores e a gente quer ter renda. E é por isso que a gente está aumentando a parte da renda fixa. E isso, a renda fixa ficando mais atrativa, faz com que a rentabilidade dos pares também melhore. Por isso que os fundos imobiliários têm muito fundo imobiliário pagando 10% ao ano isento de imposto de renda. Isso sem considerar a valorização da cota, que é pequena, mas existe uma valorização da cota ao longo do tempo. E também o mercado de ações recuou também para que essas ações ofereçam mais rentabilidade para os seus investidores. Talvez o investidor brasileiro agora não aceite mais ganhar só 12% ao ano em ações, vai querer ganhar 14%. Então esse ajuste de rentabilidade faz o valuation das empresas recuarem. Então, tem tudo para daqui para frente os rendimentos voltarem a ser fartos. E a boa notícia também, Murilo, é que há 6 meses, há 1 ano, a gente não tinha coragem de prometer para um investidor de um risco arrojado ou moderado a nossa rentabilidade histórica de 10% ao ano. A gente falava, 6, 8% já está bom demais, não vai dar para conseguir ter os 10%. E hoje a gente já volta a ter coragem, hoje a gente já acha que a gente tem boa chance de conseguir nos próximos anos
a nossa rentabilidade histórica para o perfil moderado arrojado, que é 10% ao ano. Ou seja, teve que vir para a média, digamos, aí desde 2019, que foi espetacular. O ano anterior também acho que foi muito bom. Em 2020 veio a pandemia para Atrapalhar um pouco, né? atrapalhar um pouco, mas em termos de rentabilidade, a rentabilidade veio para a média. Caiu para voltar para a média. É. Então, os ativos se ajustaram todos, mas a boa notícia é que a gente volta com uma rentabilidade média aí, que é a média do nosso portfólio. Só lembrando que não é perfil conservador, né? É um perfil mais arrojado. É 10% ao ano. Então, hoje a gente tem coragem de falar, não dá para repetir a nossa média histórica. Nesse cenário, os próximos 10 anos, talvez a gente consiga repetir os 10% que a gente conseguiu nos últimos 10 anos. Perfeito. E tem uma pergunta, perfil crescimento. Perfil crescimento é o nosso terceiro perfil, né? Seria uma rentabilidade de 11, 12% ao ano, talvez. Considerando que a linha base vai ficar em 8, então o conservador vai ganhar 8, 9. O moderado vai ganhar 9, 10, 10,5, 11 e 12 daí para o perfil mais arrojado. Hoje eu diria que a referência de rentabilidade para os próximos 2 anos seria algo próximo disso. Alguma outra pergunta? Para mim não teve nenhuma. Veja se estão mandando no teu chat. Não, tá tudo no chat aqui. Não, acho que é isso. Então, só um resumo das recomendações. Lá na renda fixa, acho que a gente vai ter mais produto de crédito privado com um bom nível de retorno e estamos tirando inflação curta e botando títulos de inflação longa. Aumentando também o recurso lá, porque a gente está reduzindo o recurso em investimentos alternativos. Investimento alternativo, a gente vai trocar 1 ou 2 fundos para colocar 2 ou 3 fundos. Em fundo imobiliário, talvez a gente volte a ter edifício comercial, mas o volume de dinheiro na classe de fundo imobiliário pode aumentar, mas ainda aumentar pouco. E na classe de ações, a gente fez uma estratégia boa, que a gente reduziu o BRAX para comprar papéis individuais, a gente comprou mais papéis defensivos. Para os investidores que não têm ações, a gente não está comprando o fundo long bias. Então, o dinheiro que está indo hoje para ações é o fundo long only, são os fundos que são menos defensivos. Porque a gente acha que nesse nível de preço não faz sentido aumentar o volume de dinheiro em long bias, mas sim em outros fundos que têm um potencial de rentabilidade maior. Então, esse mês a gente tem um bocado de novidade aí nos portfólios. E viu, Rafael, veio uma pergunta que a pergunta é o que vocês esperam da inflação em 2022 e 2023? Então, o ritmo de aumento de taxas de juros, né, do Banco Central, na verdade, já é falado se por um acaso essa inflação não vai contaminar 2022, né? A inflação inercial no Brasil é séria, né, porque o Brasil tem uma economia muito indexada. Mas o cenário principal seria a inflação realmente fazer uma curva agora, parar de subir e voltar a recuar. Para isso acontecer, eu acho que a gente não pode pensar em apagão só. Então, se nós tivermos um racionamento de energia, aí a situação pode ficar um pouco mais grave. E precisaria só de uma ajuda, que seria o dólar recuar um pouquinho. Por quê? Porque talvez o petróleo não volte a recuar. Talvez o petróleo tenha mais chance de vir para 100 do que de voltar para os 60, 50. Então, isso pode atrapalhar um pouco. Ou seja, o cenário de inflação não é tão otimista assim, apesar do nosso cenário base ser otimista, a gente está preocupado. Porque se você imaginar um dólar a 5,60 com o petróleo em 90 e racionamento de energia, aí o problema vai ser um pouco pior. Aí a taxa básica de juros vai vir para 2 dígitos e a economia no próximo ano vai ser 0 a 0, né? A gente crescer menos do que 1% é recessão. Nesse cenário aconteceria isso. Agora,
Quanto por cento é a probabilidade de cada cenário? Eu diria que é 60% a 70%, 65% o cenário primeiro otimista e uns 30%, o segundo, 35% no máximo, o segundo cenário menos otimista. E aí vai fazer o quê? Rezar para o petróleo não subir, rezar para chover? Não tem como prever muito. O mercado do petróleo, por que existe pouca chance do petróleo recuar? Uma crença, crença não, né? É porque eu não sou especialista nisso, mas faltando gás e carvão, que de fato isso já está claro que está faltando, o óleo combustível, o óleo diesel começa a ser mais usado. Não sei como que os equipamentos podem fazer para ligar e desligar um ou outro, né? Isso eu não entendo, mas eu acho difícil recuar o preço do petróleo, recuar a demanda do petróleo. E a OPEP está bem clara que não vai aumentar a produção de maneira relevante. Podem aumentar, mas vão aumentar marginalmente. Isso é uma informação importante e que nos faz acreditar que o petróleo não vai cair muito. Inclusive, a Petrobras é uma empresa que a gente nunca gostou muito, né? Sempre brigamos com os clientes que têm Petrobras na carteira, mas esse é o momento que a gente está até deixando de ter Petrobras na carteira, não brigo com ninguém de ter Petrobras, não. A gente não tem, porque a gente tem o Ibovespa para todo mundo, e dentro do Ibovespa tem lá seus 15% de Petrobras, mas entre 12% e 15%, mais ou menos isso. Mas é tanta invenção que tentam fazer com ela que só de pensar assusta em ter ela na carteira. Agora com A o última, qual dividendo que é, para Rodrigo? pagar, né? Eu acho que é para pagar. Putz, eles queriam colocar no dividendo alguma coisa. Você sabe melhor, acho, Ah, Rafael. O não, que do que era? dividendo. O dividendo é pegar o dividendo da Petrobras para fazer um fundo de amortecimento da oscilação do petróleo. Ah, isso parece que foi ideia do Lira aí. Não, mas o que estão colocando no bolso da Petrobras é o Vale Gás. Ah, o Então, Vale Gás, é verdade. pessoas mais simples, eu não sei quem são, é quem tem um cadastro no CAD, não sei, vão ter 50% de desconto na compra do gás. E quem pagaria esse gás talvez fosse a Petrobras. Então, tá voltando. Até por isso que a gente não gosta da Petrobras, né? E eu não tenho capacidade de estudar a PetroRio para dizer que a PetroRio é uma empresa melhor do que a Petrobras. Então é É isso, isso, então. então. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Vamos só torcer para chover bastante nesse final do ano. A semana choveu muito em Curitiba, o laguinho lá de casa está transbordando. Vamos torcer para chover, só para a inflação voltar a recuar. Muito obrigado a todos vocês. Ótimos investimentos. Os próximos meses, muito provavelmente, serão melhores do que os últimos meses. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite.